O sol começava a nascer sobre o oceano, quando um enorme navio de cruzeiro cortava calmamente as águas azul turquesa. Passageiros caminhavam pelo convés, admirando a paisagem, enquanto o vento carregava o cheiro salgado do mar. Crianças corriam de um lado para o outro, adultos descansavam em espreguiçadeiras, e músicos animavam a manhã com canções alegres. Para quase todos, aquela seria apenas mais uma viagem inesquecível durante as férias de verão. Mas para 5 jovens aventureiros, aquela jornada acabaria mudando completamente suas vidas. Léo era o líder natural do grupo. Sempre curioso, adorava explorar lugares desconhecidos e vivia imaginando mapas secretos, tesouros escondidos e civilizações perdidas. Seu melhor amigo, Nico, era exatamente o oposto. Inteligente e apaixonado por tecnologia, carregava sempre uma pequena mochila cheia de ferramentas, bússolas, lanternas e aparelhos improvisados que ele mesmo construía. Ao lado deles estavam Maia e Sofia, 2 irmãs completamente diferentes entre si. Maia era destemida e competitiva, nunca recusava um desafio e sempre acreditava existir uma solução para qualquer problema. Sofia, por outro lado, era extremamente observadora. Enquanto os outros corriam para descobrir novidades, ela preferia analisar tudo ao redor antes de tomar qualquer decisão. O quinto integrante do grupo era Tom, o mais engraçado de todos. Seu talento para transformar qualquer situação em uma piada fazia com que ninguém permanecesse triste por muito tempo. Mesmo nos momentos mais difíceis, sempre encontrava uma maneira de arrancar um sorriso dos amigos. Os 5 haviam se conhecido durante um acampamento de férias no ano anterior e, desde então, tornaram-se inseparáveis. Quando descobriram que suas famílias fariam um cruzeiro pelo mesmo arquipélago tropical, prometeram transformar aquela viagem na maior aventura de suas vidas. Na primeira noite do cruzeiro, reuniram-se na proa, observando milhares de estrelas refletidas sobre o mar. "Vocês acreditam que ainda existam ilhas desconhecidas?" perguntou Léo. Tom riu imediatamente. "Claro que existem, só espero que elas tenham comida." Todos caíram na risada. Sofia, então, apontou para um velho mapa turístico que havia encontrado na biblioteca do navio. Entre as ilhas conhecidas, existia um pequeno desenho quase apagado, mostrando uma região marcada apenas com um enorme ponto de interrogação. O guia dizia apenas: "Área não explorada, navegação restrita." Aquilo foi suficiente para despertar completamente a curiosidade do grupo. Na manhã seguinte, enquanto o navio atravessava uma região cercada por pequenas ilhas cobertas de vegetação, o capitão fez um anúncio, informando que uma tempestade tropical havia mudado rapidamente de direção. O céu azul começou a desaparecer. Nuvens escuras cobriram o horizonte. O vento aumentou de intensidade. As ondas cresceram rapidamente. Os passageiros foram orientados a permanecer dentro das cabines, enquanto a tripulação iniciava todos os procedimentos de segurança. Léo observava tudo pela janela. Havia algo fascinante naquela força da natureza. Relâmpagos iluminavam o céu, enquanto enormes paredes de água atingiam o casco do navio. Apesar da experiência da tripulação, a tempestade tornava-se cada vez mais violenta. Pouco depois, uma sequência de ondas gigantes fez a embarcação balançar de forma inesperada. Objetos começaram a cair, luzes piscaram. O sistema elétrico falhou por alguns segundos. No meio da confusão, os 5 amigos acabaram separados de suas famílias. Tentando encontrar um local seguro, correram pelos corredores do navio até chegarem próximo aos botes de emergência. Nesse momento, uma onda ainda maior atingiu a embarcação. O impacto foi tão forte que um dos pequenos barcos de resgate soltou-se parcialmente de seus cabos. Antes que qualquer marinheiro conseguisse alcançá-lo, o bote deslizou violentamente mar adentro, levando os 5 amigos. Tudo aconteceu em poucos segundos. O vento impedia qualquer comunicação. A chuva dificultava enxergar alguns metros à frente. Enquanto o enorme cruzeiro desaparecia lentamente entre a tempestade, o pequeno bote era lançado de um lado para o outro pelas ondas gigantes. Durante horas, eles lutaram apenas para permanecer dentro da embarcação. Ninguém sabia para onde estavam indo. A única preocupação era sobreviver. Quando finalmente amanheceu, o mar estava completamente calmo. O silêncio substituíra a violência da tempestade.
Ao abrirem os olhos, encontraram uma paisagem que parecia saída de uma antiga lenda. Bem diante deles, existia uma ilha gigantesca. Montanhas cobertas por florestas tropicais elevavam-se acima das nuvens. Cachoeiras desciam pelas encostas formando rios cristalinos. Praias de areia branca cercavam toda a costa. Bandos de aves coloridas voavam sobre enormes árvores que pareciam nunca ter sido tocadas por mãos humanas. Tom foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ou essa ilha é linda, ou ainda estamos sonhando. Ninguém respondeu. Todos apenas observavam aquele lugar misterioso. Sem combustível e sem qualquer forma de comunicação, o bote acabou sendo levado lentamente até a praia. Assim que colocaram os pés na areia, perceberam que aquele lugar era diferente de qualquer outro que já haviam visto. Pegadas enormes apareciam próximas à floresta. Estranhas esculturas de pedra estavam parcialmente escondidas entre as plantas. E ao longe, podia-se ouvir um som metálico ecoando pelas montanhas, como se alguém ainda habitasse aquela ilha esquecida pelo mundo. Os 5 amigos ainda acreditavam que bastaria esperar alguns dias até serem resgatados. Eles não imaginavam que aquela ilha escondia segredos preservados durante centenas de anos, nem que, a partir daquele momento, cada passo dado naquele território transformaria completamente suas vidas. O calor do sol começou a substituir completamente o frio da tempestade. Depois de algumas horas tentando apenas sobreviver no mar, os 5 amigos finalmente tinham terra firme sob os pés. A praia era muito maior do que imaginavam. A areia branca refletia a luz como pequenos cristais, enquanto o mar transparente permitia enxergar cardumes coloridos nadando próximos às pedras. Durante alguns instantes, aquele lugar parecia um verdadeiro paraíso. Mas Léo logo percebeu um detalhe estranho. Não existia qualquer sinal de presença humana. Nenhum barco, nenhuma casa, nenhuma torre de comunicação, nem mesmo rastros recentes de pessoas caminhando pela areia. Apenas o som constante das ondas e dos pássaros que voavam sobre a floresta. Maia caminhou alguns metros observando a vegetação. As árvores eram muito mais altas do que qualquer uma que ela já tinha visto. Algumas possuíam raízes enormes que atravessavam as pedras antes de desaparecerem sob a terra. Flores de cores intensas cobriam parte da floresta, enquanto cipós gigantes ligavam uma árvore a outra como se formassem pontes naturais. Tom respirou profundamente. Se a gente vai ficar preso aqui por um tempo, pelo menos o lugar é bonito. Nico abriu sua mochila imediatamente. Apesar da tempestade, parte de seus equipamentos havia permanecido seca. Ele verificou a bússola. O ponteiro girava sem parar. Girava, parava, voltava a girar. Ele franziu a testa. Isso não é normal. Sofia aproximou-se. O que aconteceu? A bússola enlouqueceu. Léo pegou outro pequeno equipamento eletrônico. Também não funcionava. Nem rádio, nem GPS, nem qualquer aparelho que dependesse de sinal. Era como se toda a ilha estivesse cercada por algum tipo de interferência desconhecida. Mesmo assim, eles decidiram manter a calma. A prioridade era simples: encontrar água potável, depois abrigo, e somente então procurar alguma forma de voltar para casa. Enquanto caminhavam pela praia, começaram a encontrar objetos que claramente não pertenciam à natureza. Uma garrafa muito antiga coberta por algas, restos enferrujados de correntes, partes de madeira que pareciam pertencer a uma embarcação destruída havia muitos anos. Aquilo significava apenas uma coisa: outros barcos também haviam chegado até aquela ilha. Mas onde estavam seus tripulantes? Essa pergunta permaneceu na mente de todos. Depois de aproximadamente meia hora caminhando, encontraram um pequeno riacho descendo das montanhas. A água era cristalina. Nico realizou rapidamente alguns testes, utilizando pequenos comprimidos purificadores. Tudo indicava que era segura para beber. Finalmente puderam matar a sede. Enquanto descansavam próximos ao riacho, Sofia percebeu algo curioso. Sobre uma pedra havia um desenho gravado. Não parecia recente. Era extremamente antigo. Representava 5 estrelas formando um círculo ao redor de uma montanha. Ao lado existiam símbolos que nenhum deles conseguia compreender. Léo passou lentamente os dedos sobre a pedra. As marcas ainda estavam perfeitamente preservadas.
como se alguém tivesse feito aquele desenho apenas alguns dias antes. Maya olhou ao redor. Talvez exista alguém morando aqui. Tom respondeu sorrindo. Espero que gostem de visitantes. Mas ninguém riu, porque naquele momento todos sentiram exatamente a mesma sensação. Alguém podia estar observando. Sem fazer qualquer barulho, a floresta parecia viva. Folhas balançavam mesmo quando não havia vento. Pequenos ruídos surgiam entre os arbustos, mas sempre que olhavam naquela direção, não encontravam absolutamente nada. Conforme o dia avançava, decidiram subir uma pequena colina para observar melhor a ilha. A vista era impressionante. Do alto conseguiam enxergar praticamente toda a região. A ilha era muito maior do que imaginavam. Existiam montanhas enormes, florestas densas, lagos escondidos, e, ao longe, algo chamou completamente a atenção de Léo. No topo de uma das montanhas apareciam enormes construções de pedra. Pareciam ruínas, mas eram grandes demais para terem sido construídas por poucas pessoas. Mesmo daquela distância, era possível perceber colunas gigantes, escadarias e estruturas parcialmente cobertas pela vegetação. Nico retirou um pequeno binóculo. Ao aproximar a imagem, ficou completamente imóvel. Gente! Todos olharam para ele. Acho que encontrei uma cidade. Léo pegou o binóculo rapidamente. Realmente parecia uma antiga cidade. Embora a parte estivesse destruída, muitas construções permaneciam de pé. Era impossível acreditar que um lugar daquele tamanho jamais tivesse aparecido em qualquer mapa. Sofia começou a fazer perguntas. Quem havia construído aquilo? Por que abandonaram a cidade? Será que ainda existiam habitantes? Enquanto discutiam essas possibilidades, um som grave ecoou pelas montanhas. Era parecido com um enorme sino, mas muito mais profundo. O som repetiu-se 3 vezes, depois desapareceu completamente. Os 5 permaneceram em silêncio. Nenhum deles conseguia descobrir de onde vinha aquele ruído. Tom tentou quebrar o clima. Acho que alguém acabou de tocar a campainha. Mesmo assim, sua voz demonstrava nervosismo. Ao anoitecer, decidiram montar um pequeno acampamento próximo ao riacho. Utilizando galhos secos e algumas lonas que haviam conseguido retirar do bote, improvisaram um abrigo simples. Nico conseguiu acender uma pequena fogueira. Enquanto as chamas iluminavam lentamente a floresta, todos começaram a conversar sobre suas famílias. Provavelmente o cruzeiro já havia comunicado o desaparecimento deles. Equipes de resgate certamente estariam procurando em toda a região. Isso renovava um pouco a esperança. Mesmo assim, Léo continuava pensando nas ruínas. Algo dizia que aquela antiga cidade guardava a resposta para todos os mistérios da ilha. Durante a madrugada, Sofia acordou assustada. Ela tinha ouvido passos lentos, pesados, muito próximos do acampamento. Chamou Léo em voz baixa. Os dois permaneceram completamente imóveis. O som voltou. Desta vez vinha da direção da praia. Lentamente aproximaram-se das árvores. A luz da lua iluminava parcialmente a areia. Então finalmente conseguiram ver. Pegadas enormes atravessavam toda a praia. Eram muito maiores do que as de qualquer pessoa. Pareciam ter sido feitas por alguma criatura gigantesca. Mas o mais estranho era outra coisa. As pegadas começavam no mar e terminavam exatamente na entrada da floresta, sem qualquer rastro de retorno, como se aquilo tivesse saído da água e desaparecido entre as árvores. Na manhã seguinte, mostraram as marcas para os outros. Ninguém conseguiu explicar sua origem. Mesmo Maya, que normalmente enfrentava qualquer situação sem medo, permaneceu em silêncio. Enquanto examinavam as pegadas, Nico encontrou outro detalhe. Preso entre 2 pedras, existia um pequeno medalhão metálico. Estava coberto de ferrugem, mas ainda apresentava um símbolo perfeitamente visível. O mesmo desenho encontrado na pedra do riacho. 5 estrelas formando um círculo. No centro, uma montanha. Léo segurou cuidadosamente o medalhão. Naquele instante, percebeu que aquela ilha escondia muito mais do que simples ruínas antigas. Existia uma história inteira esperando para ser descoberta. E, sem saber, eles já haviam dado o primeiro passo para despertar um segredo que permanecia adormecido havia centenas de anos. O terceiro dia na ilha começou de maneira completamente diferente dos anteriores.
O silêncio que normalmente dominava a floresta parecia ter desaparecido. Pela primeira vez desde que chegaram, os 5 amigos ouviam sons vindos de várias direções ao mesmo tempo. Pássaros de plumagem extremamente colorida voavam entre as árvores gigantescas. Pequenos animais corriam rapidamente entre os arbustos, e uma leve neblina cobria parte da vegetação, dando à floresta um aspecto ainda mais misterioso. Mesmo com toda aquela beleza, ninguém conseguia esquecer as enormes pegadas encontradas durante a madrugada. Léo segurava o antigo medalhão encontrado na praia, enquanto observava atentamente o símbolo gravado em sua superfície. 5 estrelas, uma montanha. Exatamente o mesmo desenho que haviam visto próximo ao riacho. Aquilo não podia ser coincidência. Sofia aproximou-se lentamente. Acho que alguém queria que esse símbolo fosse encontrado. Nico concordou. Se aparece em lugares diferentes, provavelmente representa alguma coisa importante. Maia olhou novamente para o alto da montanha, onde as antigas ruínas permaneciam parcialmente escondidas entre as árvores. Talvez todas as respostas estejam lá. Durante alguns minutos, os 5 permaneceram em silêncio. Finalmente decidiram iniciar a exploração. Antes de partir, organizaram tudo cuidadosamente. Separaram a água que haviam coletado. Levaram algumas frutas encontradas próximas ao riacho. Improvisaram pequenas mochilas, utilizando pedaços das lonas do bote. Nico verificou novamente seus equipamentos. A bússola continuava completamente descontrolada. O GPS permanecia sem sinal, mas sua pequena câmera ainda funcionava perfeitamente. Pelo menos vamos registrar tudo. Tom sorriu. Se voltarmos para casa, ninguém vai acreditar nessa história. A caminhada começou logo depois do nascer do sol. A floresta tornava-se cada vez mais fechada conforme avançavam. Algumas árvores possuíam troncos tão largos que seriam necessários 5 adultos para abraçá-las completamente. Raízes enormes atravessavam o chão, formando verdadeiros labirintos naturais. Em vários pontos, pequenas cachoeiras surgiam entre as pedras, produzindo um som constante que ajudava a esconder qualquer outro ruído. Depois de aproximadamente 2 horas caminhando, Sofia encontrou algo inesperado. Uma antiga escadaria de pedra. Grande parte estava coberta por musgo. Alguns degraus haviam desmoronado com o passar dos anos. Mesmo assim, era evidente que aquela estrutura havia sido construída por mãos humanas. Léo passou lentamente a mão sobre uma das pedras. Ela apresentava os mesmos desenhos encontrados anteriormente. 5 estrelas, uma montanha, linhas que lembravam rios. Nico fotografou cada detalhe. Quanto mais observavam aquelas inscrições, mais percebiam que pareciam formar algum tipo de mapa. Mas ainda faltavam partes importantes. Continuaram subindo. Pouco depois, chegaram a uma pequena clareira. No centro, existia uma estátua gigantesca, parcialmente destruída. Embora o tempo tivesse apagado parte do rosto da escultura, ainda era possível perceber que representava um explorador segurando um enorme bastão. Na base da estátua, havia novamente o símbolo das 5 estrelas. Tom começou a brincar. Acho que essa ilha realmente gosta desse desenho. Enquanto todos observavam a escultura, Maia percebeu algo diferente. Havia uma pequena abertura escondida entre as pedras. Parecia uma porta. Os 5 aproximaram-se cuidadosamente. Empurraram juntos. Durante alguns segundos, nada aconteceu. Então, a enorme pedra deslizou lentamente, produzindo um som grave que ecoou por toda a montanha. Atrás dela, apareceu uma pequena câmara completamente preservada. O ar era frio. Não havia qualquer sinal de destruição. Era como se ninguém tivesse entrado naquele lugar durante centenas de anos. Nico acendeu uma lanterna. As paredes estavam cobertas por pinturas antigas. Diferentemente das inscrições encontradas anteriormente, essas imagens contavam uma história. Mostravam uma antiga civilização vivendo naquela ilha. Grandes navios chegavam constantemente ao porto. Mercadores atravessavam enormes praças. Crianças brincavam próximas às fontes. Tudo indicava que aquele lugar já havia sido uma cidade extremamente desenvolvida. Mas conforme as pinturas avançavam, a história mudava completamente. Uma grande tempestade aparecia no oceano. Depois, enormes ondas atingiam a costa.
Em seguida, a cidade inteira parecia desaparecer. As últimas imagens mostravam apenas 5 pessoas deixando a ilha em uma pequena embarcação. Sofia permaneceu observando aquelas pinturas durante muito tempo. Parece uma despedida. Léo concordou. Ou talvez uma fuga. Enquanto analisavam os detalhes da parede, Tom encontrou um pequeno compartimento escondido. Dentro havia um velho cilindro de madeira completamente fechado. Com muito cuidado, Nico conseguiu abri-lo. No interior existia um pedaço de pergaminho surpreendentemente bem preservado. Era um mapa. Mas não um mapa comum. Mostrava exatamente a ilha onde estavam. Pela primeira vez, conseguiam enxergar sua verdadeira dimensão. Montanhas, rios, lagos, cavernas. E bem no centro, um enorme círculo desenhado em vermelho. Ao lado, aparecia uma única palavra escrita em um idioma desconhecido. Ninguém conseguiu traduzir. Mesmo assim, algo chamou imediatamente a atenção de Sofia. Na margem inferior do mapa, havia um desenho idêntico ao medalhão encontrado na praia. 5 estrelas, uma montanha, e uma seta indicando exatamente o local onde estavam naquele momento. Léo respirou profundamente. Então alguém passou por aqui antes de nós, Nico respondeu, e queria que encontrássemos esse mapa. Antes que pudessem continuar examinando o pergaminho, um barulho forte interrompeu completamente o silêncio. Parecia um galho enorme quebrando do lado de fora. Depois outro. Em seguida, passos. Passos pesados. Muito pesados. Todos apagaram imediatamente a lanterna. Permaneceram completamente imóveis. Os passos aproximavam-se lentamente da entrada da câmara. Era possível ouvir a respiração de alguma criatura do lado de fora. Tom segurava a própria respiração para não fazer qualquer ruído. Durante quase um minuto inteiro, ninguém ousou se mover. Então, tudo ficou em silêncio novamente. Lentamente, Maia aproximou-se da entrada. Olhou para fora. Não havia ninguém. Apenas árvores balançando suavemente. Mas, bem diante da porta secreta, encontrava-se uma nova pegada gigantesca, muito maior do que todas as anteriores. E, no centro da marca deixada na terra úmida, estava gravado exatamente o mesmo símbolo das 5 estrelas. Naquele instante, os 5 amigos compreenderam que não estavam explorando apenas uma ilha perdida. Alguém, ou alguma coisa, também estava acompanhando cada passo deles. Durante alguns segundos, ninguém teve coragem de dizer uma única palavra. A enorme pegada deixada na terra ainda estava fresca, como se a criatura tivesse passado por ali apenas alguns instantes antes. O detalhe mais estranho, porém, continuava sendo o símbolo gravado bem no centro da marca. As 5 estrelas formando um círculo apareciam novamente, exatamente iguais às encontradas no medalhão, nas pedras próximas ao riacho e no antigo mapa escondido dentro da câmara. Léo permaneceu ajoelhado observando aquela marca. Isso não pode ser coincidência. Nico tirou várias fotografias. Se essa criatura realmente existe, talvez ela esteja protegendo alguma coisa. Sofia olhou lentamente para a floresta. As árvores voltavam a balançar normalmente. O silêncio havia retornado. Era como se absolutamente nada tivesse acontecido. Mesmo assim, todos sentiam que estavam sendo observados. Depois de guardar cuidadosamente o mapa dentro de uma mochila improvisada, decidiram continuar subindo a montanha. Agora, existia um objetivo claro: encontrar as antigas ruínas desenhadas no pergaminho. A caminhada tornou-se muito mais difícil. O terreno era íngreme. Grandes pedras bloqueavam parte da trilha. Em diversos momentos precisavam escalar pequenos paredões, utilizando raízes e cipós para continuar avançando. Apesar do cansaço, ninguém pensava em desistir. Quanto mais descobriam sobre a ilha, maior ficava a curiosidade. Depois de quase 2 horas de subida, a vegetação começou a mudar. As árvores tornaram-se menores. O vento passou a soprar com mais força. A neblina cobria completamente o topo da montanha. Foi então que Maia avistou algo entre as nuvens. Lá! Todos olharam na mesma direção. Pouco a pouco, enormes colunas de pedra começaram a surgir através da neblina. As ruínas eram muito maiores do que pareciam vistas da praia. Escadarias gigantescas conduziam até uma praça completamente cercada por construções antigas. Mesmo parcialmente destruídas pelo tempo,
ainda transmitiam uma sensação impressionante de grandeza. Tom ficou completamente surpreso. Isso parece uma cidade inteira. Léo concordou. E ninguém sabe que ela existe. Ao atravessarem a entrada principal, perceberam que toda a arquitetura seguia um padrão muito diferente de qualquer construção moderna. As colunas eram decoradas com figuras de animais desconhecidos. As paredes apresentavam símbolos geométricos extremamente detalhados. No centro da praça, existia um enorme monumento coberto por plantas. Enquanto caminhavam cuidadosamente pelo local, Sofia notou algo curioso. Apesar de séculos de abandono, praticamente não havia árvores crescendo dentro da praça, como se alguém continuasse limpando aquele lugar. Essa simples observação fez todos ficarem atentos novamente. Talvez realmente existisse alguém vivendo na ilha, ou talvez algo ainda mais misterioso. Nico retirou o mapa da mochila. Depois de compará-lo com as construções ao redor, percebeu que estavam exatamente no ponto indicado pelo desenho. Mas havia outro detalhe. No centro do mapa aparecia um pequeno círculo dourado. Quando levantou os olhos, encontrou exatamente a mesma estrutura diante dele. Um antigo altar construído com uma pedra diferente das demais. Léo aproximou-se lentamente. Sobre a superfície do altar existia um encaixe circular, muito parecido com o formato do medalhão encontrado na praia. Todos olharam para o pequeno objeto metálico. Tom respirou fundo. Acho que já sei onde isso vai parar. Maia sorriu. Só existe uma maneira de descobrir. Com muito cuidado, Léo encaixou o medalhão no centro da pedra. Durante alguns segundos nada aconteceu. Então, um forte som metálico ecoou por toda a montanha. As 5 estrelas gravadas no altar começaram a emitir um brilho azulado. Pequenas linhas luminosas espalharam-se pelas pedras, formando desenhos que percorriam toda a praça. O chão começou a vibrar levemente. No centro do monumento, uma antiga porta de pedra começou a se mover lentamente. O mecanismo parecia funcionar perfeitamente, mesmo depois de centenas de anos. Todos recuaram alguns passos. A enorme entrada abriu-se completamente. Atrás dela, surgiu uma longa escadaria descendo para o interior da montanha. Um vento frio saiu das profundezas. Junto com ele, veio um cheiro antigo, como se aquele lugar tivesse permanecido fechado durante séculos. Tom olhou para os amigos. Alguém quer mesmo que a gente entre aí? Sofia respondeu olhando para o mapa. Ou alguém fez de tudo para impedir que alguém chegasse até aqui. Mesmo assustados, decidiram continuar. Acenderam lanternas, respiraram profundamente e iniciaram a descida. A escadaria parecia não ter fim. As paredes eram completamente lisas, mas apresentavam pequenos cristais que refletiam a luz das lanternas, iluminando o caminho com um brilho azul muito estranho. Depois de vários minutos caminhando, chegaram a uma enorme sala subterrânea. O lugar era gigantesco, muito maior do que qualquer construção vista na superfície. Centenas de pilares sustentavam o teto. No centro, existia um enorme globo esculpido em pedra, representando a própria ilha. Rios, montanhas, florestas, tudo aparecia reproduzido com riqueza impressionante de detalhes. Nico aproximou-se completamente fascinado. Isso é impossível. A tecnologia necessária para construir algo daquele tamanho parecia muito avançada para uma civilização tão antiga. Enquanto observavam o gigantesco mapa tridimensional, Sofia encontrou diversas pequenas luzes espalhadas sobre a superfície. 5 delas brilhavam intensamente. As outras permaneciam apagadas. Léo comparou rapidamente com o pergaminho. As posições eram exatamente iguais. 5 pontos marcados, 5 estrelas, 5 locais diferentes. Antes que conseguissem compreender o significado, um ruído forte ecoou por toda a sala. Desta vez, não parecia o som de pedras se movendo. Parecia uma respiração.
muito lenta, muito pesada. As lanternas começaram a piscar. O chão tremeu novamente. E bem no alto de um dos pilares, 2 enormes olhos dourados abriram-se lentamente na escuridão. Nenhum dos 5 conseguiu se mover. A criatura permanecia completamente imóvel, observando cada um deles, sem atacar, sem fazer qualquer barulho, como se estivesse tentando decidir se aqueles jovens eram inimigos ou os primeiros visitantes dignos de descobrir o maior segredo daquela ilha. Os 5 amigos permaneceram completamente imóveis. No alto de um dos enormes pilares da câmara subterrânea, 2 olhos dourados continuavam observando cada movimento deles. A criatura não demonstrava qualquer intenção de atacar, mas também não parecia disposta a desaparecer. O silêncio era tão intenso que eles conseguiam ouvir apenas o som da própria respiração. Tom foi o primeiro a sussurrar. Por favor, me digam que todo mundo está vendo isso. Ninguém respondeu. Léo deu um passo à frente com extrema cautela. Em vez de levantar qualquer arma improvisada, manteve as mãos visíveis, tentando mostrar que não representava uma ameaça. A figura misteriosa inclinou lentamente a cabeça, como se estivesse analisando aquele gesto. Então, aconteceu algo inesperado. Os olhos dourados se fecharam. A enorme sombra desapareceu entre as colunas com uma velocidade impressionante, sem produzir praticamente nenhum ruído. Durante alguns segundos, os 5 continuaram olhando para o alto. Nada. Era como se a criatura jamais tivesse estado ali. Ela foi embora? Perguntou Maia. Ou está esperando a gente errar, respondeu Sofia em voz baixa. Mesmo nervosos, decidiram continuar explorando a gigantesca sala subterrânea. No centro do local, permanecia o enorme mapa esculpido em pedra. Quanto mais se aproximavam, mais detalhes descobriam. Pequenos rios atravessavam toda a maquete, montanhas apareciam reproduzidas com incrível precisão, e dezenas de símbolos estavam espalhados pela superfície. Nico aproximou a lanterna. Esperem. Em um dos cantos do mapa, havia pequenas peças circulares encaixadas em diferentes posições. Pareciam marcadores. 5 deles brilhavam intensamente. Os demais permaneciam apagados. Sofia comparou cuidadosamente com o antigo pergaminho encontrado na câmara secreta. É igual. Léo observou o mapa durante alguns instantes. Acho que esses pontos indicam lugares importantes da ilha. Tom sorriu. Então só precisamos visitar todos eles. Maia riu. Falando assim, parece fácil. Enquanto conversavam, Nico percebeu algo curioso. Ao tocar levemente uma das pequenas estrelas gravadas sobre o mapa, um brilho azul percorreu lentamente toda a superfície. Logo depois, um suave clique ecoou pela sala. Uma das paredes começou a se mover. Atrás dela, surgiu um corredor completamente diferente dos anteriores. As paredes eram lisas, iluminadas por pequenos cristais naturais que brilhavam como se armazenassem luz própria. O grupo trocou olhares. Aquilo claramente não havia sido construído ao acaso. Léo respirou fundo. Vamos descobrir onde isso leva. O corredor parecia interminável. Conforme caminhavam, começaram a encontrar antigas esculturas representando pessoas usando mantos longos e carregando bastões decorados com estrelas. Em todas elas, aparecia novamente o mesmo símbolo: 5 estrelas formando um círculo. No centro, uma montanha. Depois de alguns minutos, chegaram a uma enorme porta metálica. Diferentemente das antigas pedras vistas até então, aquela estrutura parecia muito mais sofisticada. Não existia ferrugem, nem rachaduras. Era como se tivesse sido construída para durar para sempre. No centro havia um espaço circular, exatamente do tamanho do medalhão.
Tom olhou imediatamente para Léo. Acho que já sabemos o que fazer. Com muito cuidado, Léo aproximou o medalhão. Assim que ele tocou a superfície metálica, uma sequência de luzes percorreu toda a porta. Um som grave ecoou pelo corredor. Lentamente, a gigantesca estrutura começou a deslizar. Atrás dela, surgiu uma visão que deixou todos completamente sem palavras. Não era apenas uma sala. Era uma cidade inteira, construída dentro da montanha. Pontes de pedra ligavam enormes plataformas suspensas. Pequenos canais de água cristalina atravessavam todo o local. Centenas de construções permaneciam praticamente intactas. Algumas possuíam enormes cúpulas de cristal. Outras eram decoradas com jardins suspensos, onde plantas desconhecidas continuavam florescendo, mesmo sem receber luz do sol. No teto da caverna existiam milhares de cristais luminosos que iluminavam toda a cidade, como se fossem pequenas estrelas. Sofia ficou completamente fascinada. Isso é impossível! Nico começou a fotografar tudo. Ninguém jamais acreditaria nisso. Enquanto atravessavam lentamente uma das antigas ruas, perceberam que tudo permanecia organizado. Não havia sinais de destruição. As casas pareciam simplesmente abandonadas, como se seus moradores tivessem desaparecido de um dia para o outro. Dentro de uma das construções, encontraram móveis esculpidos em madeira extremamente resistente. Livros antigos permaneciam cuidadosamente organizados sobre prateleiras de pedra. Objetos de vidro continuavam intactos. Era como entrar em um museu preservado pelo tempo. Maia encontrou um enorme mural cobrindo praticamente toda a parede principal. As pinturas mostravam pessoas vivendo em harmonia com a natureza. Depois, apareciam grandes embarcações chegando constantemente à ilha. Com o passar das cenas, novos visitantes surgiam, trazendo objetos desconhecidos. Até que, em determinado momento, as pinturas mudavam completamente. O céu escurecia, o mar agitava-se violentamente, e uma gigantesca sombra surgia nas profundezas do oceano. Tom observou atentamente. Será que foi isso que destruiu a cidade? Ninguém respondeu, porque todos estavam fazendo exatamente a mesma pergunta. Enquanto analisavam os desenhos, um pequeno som metálico chamou a atenção de Nico. Ele olhou rapidamente para o chão. Havia pequenas pegadas, muito pequenas. Pareciam feitas por alguém usando botas, mas eram recentes, muito recentes. Léo ajoelhou-se imediatamente. Ainda existia poeira sendo deslocada. Alguém havia passado por ali poucas horas antes, ou talvez poucos minutos. Antes que pudessem seguir as marcas, ouviram uma voz. Finalmente vocês chegaram. Os 5 se viraram ao mesmo tempo. No alto de uma antiga escadaria, encontrava-se uma garota de aproximadamente 15 anos. Usava roupas simples feitas de fibras vegetais e couro. Seus cabelos longos eram presos por uma pequena faixa azul, decorada com o mesmo símbolo das 5 estrelas. Ela observava o grupo com curiosidade, sem medo, como se já esperasse encontrá-los. Léo foi o primeiro a falar. Quem é você? A garota sorriu discretamente. Meu nome é Aya. Ela fez uma pequena pausa antes de continuar. E minha avó disse que um dia, 5 viajantes atravessariam a tempestade para despertar o coração da ilha. Os 5 amigos permaneceram completamente imóveis, porque pela primeira vez desde o naufrágio, eles finalmente tinham encontrado alguém que realmente conhecia todos os segredos daquele lugar. Os 5 amigos permaneceram completamente imóveis. Durante todo o tempo em que exploraram a ilha, imaginaram encontrar ruínas abandonadas, criaturas misteriosas, ou talvez vestígios de uma civilização perdida. Mas jamais esperavam encontrar alguém vivendo naquele lugar. A garota permaneceu parada no alto da escadaria, observando cada um deles com tranquilidade.
Seu olhar transmitia curiosidade, mas não desconfiança. Era como se já soubesse exatamente quem eles eram. Léo deu um passo à frente. Você mora aqui? A jovem sorriu discretamente. Moro aqui desde que nasci. Tom arregalou os olhos. Então, você vive sozinha? Ela balançou a cabeça. Não. Virou-se lentamente e apontou para um corredor iluminado por cristais. Minha avó está esperando vocês. Os 5 trocaram olhares. Depois de tantos mistérios, finalmente pareciam estar diante de alguém capaz de responder às perguntas que carregavam desde o naufrágio. Mesmo assim, Maia permaneceu alerta. Como você sabe quem somos? Aya caminhou lentamente até eles. Quando ficou mais próxima, retirou do pescoço um pequeno pingente. Léo ficou completamente surpreso. O pingente possuía exatamente o mesmo símbolo gravado no medalhão encontrado na praia. 5 estrelas formando um círculo. No centro, uma montanha. Minha família protege esse símbolo há muitas gerações, explicou Aya. Minha avó dizia que, quando 5 jovens chegassem trazidos pelo mar, significaria que a ilha havia escolhido novos guardiões. Tom olhou imediatamente para os amigos. Isso está ficando cada vez mais estranho. Aya sorriu. Eu imaginei que vocês diriam isso. Ela começou a caminhar. Depois de alguns segundos de hesitação, os 5 decidiram acompanhá-la. O caminho atravessava antigas ruas de pedra extremamente bem preservadas. Conforme avançavam, percebiam detalhes que antes haviam passado despercebidos. Existiam pequenas hortas cultivadas entre as construções. Árvores frutíferas cresciam próximas às casas. Pequenos canais levavam água cristalina para diferentes regiões da cidade subterrânea. Tudo parecia funcionar perfeitamente. Não era uma cidade abandonada. Era uma cidade escondida. Pouco depois, chegaram diante de uma construção circular muito maior do que as demais. Sua entrada era protegida por enormes colunas cobertas por desenhos antigos. Aya empurrou cuidadosamente a porta. No interior, havia uma senhora de cabelos completamente brancos, organizando diversos pergaminhos sobre uma enorme mesa de madeira. Ela levantou lentamente a cabeça. Ao ver os visitantes, abriu um sorriso tranquilo. Então, finalmente chegaram. Sua voz era calma, serena, como se aquele encontro tivesse sido esperado durante muitos anos. Léo aproximou-se. A senhora sabia que viríamos? A idosa fez um pequeno gesto para que todos se sentassem. Antes de responder, quero ouvir a história de vocês. Durante vários minutos, os 5 contaram tudo o que havia acontecido desde o início da viagem. Falaram sobre o cruzeiro, sobre a tempestade, o bote, a praia, o medalhão, as pegadas misteriosas, a câmara secreta, o mapa e a criatura de olhos dourados observando do alto dos pilares. Enquanto escutava cada detalhe, a senhora permanecia completamente tranquila. Quando terminaram, ela respirou profundamente. Então ela ainda está protegendo a cidade. Sofia inclinou-se para a frente. Quem? A senhora caminhou até uma antiga estante. Retirou um enorme livro encadernado em couro. Suas páginas pareciam extremamente antigas. Ela o abriu cuidadosamente. No centro, havia um desenho detalhado da mesma criatura descrita pelos jovens. Um enorme animal, semelhante a um felino, mas muito maior, coberto por pelos dourados, com olhos brilhantes, e longos chifres curvados para trás. Tom ficou completamente impressionado. É ela, a senhora confirmou. Nós a chamamos de Arcan, o primeiro guardião da ilha. Aya sorriu.
Ela protege este lugar desde antes do nascimento dos meus bisavós. Nico observou atentamente a ilustração. Ela tentou nos atacar? A senhora balançou a cabeça. Não. Ela apenas decidiu observar vocês. Se realmente quisesse impedir sua entrada, nenhum de vocês teria chegado até aqui. O grupo permaneceu em silêncio. Essa resposta trouxe um enorme alívio. Ao mesmo tempo, despertou ainda mais curiosidade. Léo apontou para o mapa da ilha desenhado no livro. Afinal, que lugar é este? A senhora fechou lentamente o livro. Caminhou até uma enorme janela de pedra que permitia enxergar parte da cidade subterrânea. Há muitos séculos, muito antes de qualquer mapa registrar esta região, existia aqui um povo conhecido como os Guardiões das 5 Estrelas. Eles acreditavam que toda a vida dependia do equilíbrio entre 5 forças da natureza: a água, a terra, o vento, a luz e o tempo. Segundo antigas tradições, quando essas 5 forças permaneciam em harmonia, a ilha florescia. Mas se alguém tentasse controlar uma delas sozinho, todo o equilíbrio desapareceria. Enquanto falava, retirou outro pequeno pergaminho. Nele, apareciam 5 cristais desenhados ao redor de uma enorme montanha. Aya apontou para a figura. Esses cristais realmente existem. Léo imediatamente lembrou-se dos 5 pontos brilhando sobre o enorme mapa de pedra. Então, aqueles pontos representavam os cristais. A senhora confirmou. Exatamente. Mas seu rosto ficou sério. Durante muitos anos, eles permaneceram escondidos, até que alguém tentou encontrá-los. Maia perguntou rapidamente. Quem? A senhora permaneceu alguns segundos em silêncio. Depois respondeu apenas uma palavra. Caçadores. Segundo ela, décadas antes um grupo de exploradores descobriu a existência da ilha. Ao encontrar parte das antigas ruínas, acreditaram que os cristais possuíam um valor incalculável. Tentaram levá-los embora, mas a própria ilha reagiu. Tempestades violentas cercaram toda a região. Em poucas horas, todos desapareceram. Desde então, nenhuma embarcação voltou a encontrar aquele lugar, exceto o pequeno bote trazido pela tempestade. Léo respirou fundo. Então a ilha nos escolheu? A senhora sorriu. Talvez. Ou talvez vocês simplesmente tenham chegado no momento certo. Antes que pudesse continuar, um enorme estrondo sacudiu toda a cidade subterrânea. As paredes tremeram. Poeira caiu do teto. Os cristais começaram a perder o brilho. Aya levantou-se imediatamente. Seu rosto demonstrava preocupação. Isso nunca aconteceu. Outro estrondo ecoou pela montanha, muito mais forte do que o primeiro. Então, ao longe, ouviu-se um rugido. Não era o rugido de Arkan. Era muito mais grave, muito mais poderoso. A senhora fechou lentamente o antigo livro. Seu olhar tornou-se sério pela primeira vez. Eles encontraram a entrada. Léo levantou-se rapidamente. Quem encontrou? A velha olhou diretamente para os 5 jovens. Aqueles que passaram a vida inteira procurando esta ilha. E agora vieram levar os 5 cristais. O rugido ecoou novamente pelas galerias subterrâneas, fazendo o chão vibrar sob os pés de todos. Pequenos fragmentos de pedra caíram do teto, enquanto os cristais espalhados pelas paredes piscavam como se estivessem perdendo energia. Aya correu até a entrada do antigo salão e olhou para um corredor que conduzia à superfície. Eles já estão aqui. A avó fechou cuidadosamente o velho livro e o colocou dentro de um compartimento escondido na parede.
Não temos mais muito tempo. Léo aproximou-se. Quem são essas pessoas? A senhora respirou profundamente antes de responder. Há muitos anos existe uma organização conhecida apenas como a Ordem do Horizonte. Eles não acreditam nas antigas lendas por respeito à história. Procuram essas histórias porque sabem que quase sempre escondem riquezas ou conhecimentos perdidos. Durante décadas tentaram localizar esta ilha, mas as tempestades sempre os afastavam. Tom olhou para Maya. O rugido dos guardiões espalhou-se por toda a ilha, como um trovão atravessando as montanhas. O som ecoava pelos vales, fazia as folhas das árvores estremecerem e chegava até a praia, onde Victor Kane e sua equipe interromperam imediatamente o desembarque para olhar em direção ao interior da floresta. O explorador retirou os binóculos da mochila e observou o horizonte. Durante alguns segundos, permaneceu completamente imóvel. Depois, abriu um pequeno sorriso. Então, as histórias eram verdadeiras. Ao seu lado, uma mulher chamada Helena, responsável pelos equipamentos científicos da expedição, aproximou-se, carregando um tablet conectado a diversos sensores. O sinal aumentou de intensidade. Kane analisou os dados rapidamente. 5 pontos luminosos apareciam espalhados pelo mapa digital da ilha. Mas um 6º ponto acabara de surgir, exatamente onde se encontrava a antiga cidade subterrânea. Finalmente encontramos vocês, murmurou ele. Enquanto isso, no interior da montanha, a comunidade escondida trabalhava sem parar. Homens reforçavam antigas portas de pedra. Jovens transportavam alimentos e água para as áreas mais profundas. Outros recolhiam livros, mapas e objetos históricos que haviam sido preservados durante gerações. Aya caminhava rapidamente pelos corredores, acompanhada por Léo, Maya, Sofia, Nico e Tom. Ela conhecia cada rua daquela cidade, cada túnel, cada passagem secreta. Precisamos chegar ao conselho, explicou enquanto descia uma escadaria estreita. Poucos minutos depois, chegaram a um salão circular, iluminado por enormes cristais presos ao teto. No centro, havia uma mesa de pedra, onde vários anciãos já aguardavam. Todos usavam mantos bordados com o símbolo das 5 estrelas. A avó de Aya entrou logo atrás do grupo. Os presentes levantaram-se em sinal de respeito. O ancião mais velho apoiou as mãos sobre a mesa. O momento chegou. Ninguém respondeu. O silêncio dizia tudo. Ele abriu um antigo mapa da ilha. Diferentemente do pergaminho encontrado pelos 5 amigos, aquele documento era muito mais detalhado. Mostrava cavernas escondidas, rios subterrâneos, antigas pontes e 5 círculos dourados espalhados em regiões completamente diferentes. Cada círculo representa um dos cristais da harmonia, explicou. Durante séculos, eles permaneceram separados para impedir que caíssem nas mãos erradas. Nico observava atentamente. Se alguém reunir todos... O ancião completou a frase. O coração da ilha despertará. Tom levantou a mão. Isso é bom ou muito ruim? Alguns anciãos sorriram discretamente. Depende de quem estiver diante dele. Léo respirou fundo. Então Victor Kane pretende reunir os 5. A avó de Aya confirmou. Sim. E se conseguir... Ela olhou diretamente para os jovens. Toda a proteção que esconde esta ilha desaparecerá. A notícia caiu como um enorme peso sobre todos. Durante centenas de anos, tempestades naturais haviam impedido que exploradores encontrassem aquele lugar. Sem essa proteção, a cidade deixaria de ser um segredo, e milhares de pessoas chegariam em busca de riquezas. Sofia passou os olhos pelo mapa.
Nós conhecemos apenas um cristal? Aya balançou a cabeça. Nenhum. Os antigos esconderam todos em lugares diferentes. Nem mesmo os guardiões sabem exatamente onde estão. Existe apenas um conjunto de pistas. Ela apontou para os braceletes prateados entregues anteriormente. Naquele instante, as pequenas estrelas gravadas começaram a emitir um brilho suave. 5 feixes de luz apareceram sobre a mesa de pedra. Todos prenderam a respiração. Os feixes cruzaram o salão e formaram um desenho luminoso no ar. Era um novo mapa, muito mais preciso. Nico ficou impressionado. Os braceletes estavam esperando pelos 5 ao mesmo tempo. A avó sorriu. Eles reconhecem seus portadores. Cada geração aguardava esse momento. Léo observava atentamente o mapa de luz. Os 5 pontos brilhavam em sequência. Primeiro o azul, depois o verde, em seguida o dourado, logo depois o vermelho, e finalmente um branco intenso. Cada cristal possui uma cor diferente? Perguntou Maia. Sim, respondeu o ancião. Cada um representa uma força da natureza. Água, terra, vento, luz e tempo. Tom arregalou os olhos. Tempo? O mais raro de todos. Antes que a conversa continuasse, um jovem vigia entrou correndo. Encontraram pegadas perto do Vale das Cascatas. Aya aproximou-se rapidamente. Pegadas de quem? Dos exploradores. Eles já passaram pela primeira linha da floresta. Victor Kane avançava muito mais rápido do que todos imaginavam. Léo fechou o mapa. Não podemos esperar que eles encontrem o primeiro cristal. Precisamos sair agora. Os anciãos concordaram. Rapidamente começaram a preparar mochilas com alimentos, cordas, lanternas e pequenos instrumentos antigos utilizados pelos guardiões. Aya entregou a cada um deles uma pequena pedra azul presa por um cordão. Estas pedras brilham quando estamos próximos de um caminho protegido. E se apagarem? Perguntou Tom. Ela respondeu seriamente. Significa que vocês entraram em território desconhecido. Pouco depois, os 6 deixaram a cidade subterrânea por um túnel escondido que saía do outro lado da montanha. Ao emergirem na superfície, encontraram um cenário completamente diferente. O céu havia escurecido. Nuvens pesadas cobriam toda a ilha. Um vento forte agitava as copas das árvores. Parecia que a própria natureza havia percebido a chegada dos invasores. Léo olhou para o horizonte. Ao longe, uma fina coluna de fumaça subia entre a floresta. Victor Kane havia montado seu primeiro acampamento. A corrida finalmente começara. De um lado, exploradores equipados com tecnologia moderna. Do outro, 6 jovens guiados apenas por antigas lendas, um mapa misterioso e a esperança de proteger um segredo preservado durante séculos. Sem dizer mais nada, Léo ajustou a mochila nas costas. Vamos encontrar o primeiro cristal antes deles. Aya sorriu. Então preparem-se. Porque o Vale das Cascatas guarda muito mais do que um simples tesouro. Guarda o primeiro desafio criado pelos antigos guardiões das 5 estrelas. A chuva começou poucos minutos depois de deixarem a cidade subterrânea. Não era uma tempestade forte, mas uma garoa constante que fazia a floresta ganhar um aspecto ainda mais misterioso. As folhas brilhavam cobertas por pequenas gotas de água, enquanto uma fina neblina escondia parte do caminho à frente. Léo caminhava na frente do grupo, com um antigo mapa cuidadosamente protegido dentro da mochila. Ao seu lado, Aya seguia com absoluta confiança. Ela conhecia quase todas as trilhas da ilha, embora admitisse que jamais havia visitado algumas das regiões marcadas pelos antigos guardiões. Segundo sua avó,
Aqueles lugares só deveriam ser explorados quando chegasse o momento certo. E esse momento havia finalmente chegado. Atrás deles vinham Maya, Sofia, Nico e Tom. Apesar do clima tenso, Tom ainda tentava manter o bom humor. Alguém mais acha estranho que toda aventura comece com uma caminhada enorme? Maya sorriu. Reclama agora. Quando começarmos a subir montanhas, você vai sentir saudade desta parte. Tom fez uma expressão dramática. Eu já estou sentindo. A pequena brincadeira fez todos rirem por alguns segundos. Mesmo diante do perigo, aqueles momentos ajudavam o grupo a continuar unido. Conforme avançavam pela floresta, a vegetação tornava-se mais densa. Árvores gigantes formavam um teto natural que deixava passar apenas pequenos feixes de luz. Lianas pendiam dos galhos como enormes cordas. Borboletas de asas azuladas voavam lentamente entre as flores tropicais. Era um lugar de beleza impressionante, mas também transmitia uma estranha sensação de vigilância. Em diversos momentos, Léo teve a impressão de que alguma criatura os observava entre as árvores. Sempre que olhava naquela direção, nada. Apenas folhas balançando suavemente. Depois de quase 2 horas caminhando, ouviram um som familiar. Água. Muita água. Aya sorriu. Estamos chegando ao Vale das Cascatas. Poucos minutos depois, a floresta terminou abruptamente. Diante deles, surgiu uma paisagem que parecia saída de um sonho. 5 enormes cachoeiras despencavam de diferentes alturas sobre um lago de águas cristalinas. Arcos-íris apareciam constantemente entre a névoa produzida pela queda d'água. Grandes pedras cobertas por musgo cercavam toda a região. No centro do lago existia uma pequena ilha de pedra onde crescia uma única árvore de folhas douradas. Todos permaneceram em silêncio. Nem mesmo Tom conseguiu fazer alguma piada. O lugar era simplesmente magnífico. Nico pegou imediatamente sua câmera. Isso é inacreditável. Enquanto fotografava a paisagem, percebeu algo estranho. A lente captou pequenas luzes azuis flutuando próximas às cachoeiras. Quando abaixou a câmera, elas desapareceram. Ao olhar novamente pelo visor, as luzes estavam lá. Acho que encontrei alguma coisa. Aya observou pela câmera. São espíritos da água. Tom arregalou os olhos. Espíritos? Aya sorriu. Pelo menos, é assim que minha avó os chama. Segundo as antigas histórias, eles apareciam apenas quando alguém se aproximava de um dos cristais da harmonia. Todos olharam imediatamente para o lago. Léo retirou o bracelete do pulso. A pequena estrela gravada sobre ele começava a emitir um brilho azul muito mais intenso do que antes. Sofia aproximou-se. Estamos perto. Nesse instante, um forte ruído ecoou do outro lado do vale. Era o som de motores. Logo depois, vozes. Victor Kane também havia chegado. Os exploradores surgiram entre as árvores, utilizando equipamentos modernos, drones e scanners portáteis. Assim que avistou o grupo de Léo, Kane sorriu discretamente. Então realmente existem habitantes nesta ilha. Léo deu um passo à frente. Vocês precisam ir embora. Kane respondeu calmamente. Passei 20 anos procurando este lugar. Não vou embora agora. Enquanto conversavam, Helena observava atentamente os aparelhos eletrônicos. O visor mostrava uma enorme concentração de energia exatamente no centro do lago. Ela aproximou-se de Kane. O cristal está aqui. A notícia mudou completamente o clima. Não havia mais tempo para negociações. Quem chegasse primeiro ao cristal teria vantagem. Aya apontou rapidamente para a pequena ilha no centro do lago. Precisamos atravessar. Mas havia um problema.
A água parecia extremamente calma. Calma demais. Assim que Maia colocou um dos pés sobre a primeira pedra, todo o lago começou a vibrar. Pequenas ondas espalharam-se em todas as direções. As luzes azuis surgiram novamente, só que desta vez eram centenas. Giravam rapidamente sobre a água, formando um enorme círculo luminoso. Então aconteceu algo inesperado. A superfície do lago começou a se mover. Não era água. Era uma gigantesca criatura escondida sob ela. Lentamente, uma enorme cabeça coberta por escamas azul escuras emergiu entre as cachoeiras. Seus olhos brilhavam como safiras. Longos chifres transparentes refletiam a luz do sol. O animal observou primeiro os exploradores. Depois, voltou sua atenção para Léo e seus amigos. Tom deu um passo para trás. Acho que encontramos o guardião da água. Victor Kane permaneceu completamente fascinado. Incrível! Em vez de recuar, fez sinal para sua equipe preparar equipamentos de captura. Aya percebeu imediatamente. Não! Antes que pudesse terminar a frase, um dos exploradores disparou uma rede metálica contra a criatura. O resultado foi imediato. O lago inteiro explodiu em enormes ondas. O rugido do guardião fez as montanhas tremerem. As cachoeiras aumentaram de intensidade. Pedras começaram a rolar pelas encostas. Léo compreendeu que aquilo era muito mais do que um simples animal. Era um dos antigos protetores da ilha. E agora, sentindo-se ameaçado, estava prestes a mostrar todo o seu verdadeiro poder. O rugido do guardião espalhou-se pelo vale como um trovão interminável. A água do lago ergueu-se em enormes muralhas cristalinas, enquanto as 5 cachoeiras pareciam ganhar ainda mais força. Durante alguns segundos, ninguém conseguiu permanecer de pé. A onda provocada pelo movimento da criatura atingiu as margens com tanta violência que Victor Kane e parte de sua equipe foram arremessados para trás. Léo rapidamente ajudou Sofia a se levantar. Todo mundo está bem? Maia limpou a lama do rosto. Acho que sim. Tom respirava ofegante. Da próxima vez, me lembrem de escolher férias na praia, mas numa praia normal. Mesmo diante do perigo, a piada arrancou um pequeno sorriso de todos. No centro do lago, o gigantesco guardião permanecia imóvel. Seu corpo, coberto por escamas azul escuras, refletia a luz das cachoeiras, como se fosse formado por cristal líquido. Os longos chifres transparentes brilhavam intensamente, e seus olhos observavam cada movimento dos 2 grupos. Aya deu um passo à frente. Não façam nenhum movimento brusco. Victor Kane, porém, tinha outros planos. Ele levantou-se lentamente, retirou um pequeno comunicador do bolso e deu ordens para sua equipe. Ativem os drones. 4 pequenos aparelhos levantaram voo imediatamente. Equipados com câmeras e sensores, começaram a circular ao redor da criatura. Nico observou preocupado. Isso vai irritá-lo ainda mais. Não demorou nem 5 segundos. O guardião ergueu lentamente a cabeça. Um brilho azul percorreu todo o seu corpo. Então abriu a enorme boca. Em vez de fogo, lançou um poderoso jato de água comprimida que atravessou o céu como um raio líquido. Os drones foram destruídos instantaneamente. Pequenos fragmentos metálicos caíram sobre o lago. Victor Kane permaneceu completamente surpreso. Jamais havia imaginado enfrentar algo assim. Enquanto sua equipe tentava reorganizar os equipamentos, Aya percebeu que pequenas luzes azuis voltavam a surgir sobre a água. Desta vez, elas não giravam ao acaso. Moviam-se em direção à pequena ilha, localizada exatamente no centro do lago. Léo olhou para o bracelete em seu pulso. A estrela brilhava mais forte do que nunca. Acho que ele está tentando nos mostrar alguma coisa. Sem esperar resposta,
aproximou-se da margem. O guardião voltou seus enormes olhos para ele. Por alguns segundos, os dois permaneceram completamente imóveis. Em seguida, a criatura abaixou lentamente a cabeça, como se estivesse permitindo sua aproximação. Aya sorriu discretamente. Ele escolheu confiar em você. Léo respirou fundo e começou a caminhar sobre as pedras que levavam até a pequena ilha. Para surpresa de todos, a água ao redor permanecia completamente calma. Cada passo parecia ser guiado pelas pequenas luzes azuis. Do outro lado, Victor Kane observava tudo atentamente. Helena aproximou-se. Se ele encontrar o cristal primeiro... Kane respondeu sem tirar os olhos de Léo. Então nós o seguiremos. Enquanto isso, Maya, Sofia, Nico e Tom acompanhavam um amigo à distância, prontos para ajudá-lo caso algo acontecesse. Ao chegar ao centro da ilha, Léo encontrou a antiga árvore de folhas douradas. Seu tronco era largo e retorcido, como se tivesse atravessado milhares de anos. Na base das raízes existia uma pequena cavidade. Dentro dela repousava um cristal azul do tamanho da palma de uma mão. A pedra emitia uma luz suave que pulsava lentamente, acompanhando o ritmo das águas ao redor. Assim que Léo estendeu a mão, ouviu uma voz. Não vinha de Aya, nem dos amigos. Parecia surgir dentro de sua própria mente. A força não pertence a quem conquista, pertence a quem protege. O garoto olhou ao redor. Não havia ninguém. Mesmo assim, sentiu uma enorme tranquilidade. Com extremo cuidado, segurou o cristal. No mesmo instante, um feixe de luz azul subiu em direção ao céu. As 5 cachoeiras passaram a brilhar intensamente. O guardião soltou um rugido diferente. Desta vez, não parecia um aviso. Parecia uma celebração. Ao longe, nas montanhas, outros 4 feixes luminosos responderam ao chamado. Verde, dourado, vermelho, branco. Os outros cristais da harmonia haviam despertado. Aya arregalou os olhos. Bah, os 4 restantes acabaram de revelar suas posições. A avó sempre dizia que isso só aconteceria quando o primeiro guardião reconhecesse os novos escolhidos. Victor Kane também observou os feixes de luz. Um sorriso apareceu lentamente em seu rosto. Bah, excelente. Agora sabemos onde procurar. Léo percebeu imediatamente. Sem querer, acabara de revelar aos invasores a localização dos outros cristais. A expressão de Aya mudou completamente. Bah, precisamos sair daqui agora. Antes que o grupo pudesse se mover, um enorme estrondo ecoou pelas montanhas. Parte da encosta começou a desmoronar. Árvores caíram. Pedras gigantes rolaram em direção ao vale. O guardião mergulhou rapidamente nas águas, desaparecendo sob a superfície. Victor Kane gritou ordens para sua equipe iniciar a retirada. Os exploradores correram em direção à floresta, enquanto tentavam salvar seus equipamentos. Léo e os amigos também começaram a recuar. O vale inteiro tremia. As antigas estruturas de pedra próximas às cachoeiras começavam a rachar. Aya olhou para o céu. As nuvens giravam lentamente, formando um enorme espiral sobre a montanha. Ela respirou fundo. A ilha despertou completamente. Tom olhou assustado. Isso é uma coisa boa? Aya respondeu com sinceridade. Ainda não sabemos. Os 6 correram pela trilha, enquanto o chão continuava vibrando. Atrás deles, o enorme feixe azul permanecia iluminando o céu. Muito distante dali, Victor Kane observava o fenômeno do alto de uma colina. Ele segurava um pequeno mapa eletrônico, onde agora apareciam claramente 4 novos sinais. Seu objetivo estava mais próximo do que nunca. Enquanto isso, Léo apertava o cristal azul dentro da mochila. Agora compreendia que aquela aventura estava apenas começando.
A busca pelos 5 cristais deixara de ser apenas uma missão para proteger uma ilha. Era uma corrida contra o tempo, para impedir que um poder esquecido caísse nas mãos erradas. E, escondido em algum lugar entre montanhas, cavernas e florestas antigas, o verdadeiro segredo do coração da ilha ainda aguardava o momento de ser revelado.